Olá, pessoal! Então, nesta videoaula de hoje, nós vamos falar de limites laterais. E eu sou a professora Luciane. Bom, então, para iniciar a motivação de limites laterais, nós vamos começar com um exemplo. E nesse exemplo, nós vamos considerar, então, o limite de f de x, quando x tende a menos 2, onde que essa função f ela é dada por x mais 2 dividido pelo módulo de x mais 2. Antes da gente começar a falar do limite dessa função, quando x tende a menos 2, nós temos que olhar para alguns detalhes. Ou seja, um deles é de que esta função ela não está definida em menos 2, porque em menos 2 o denominador se anula, então o menos 2 não faz parte do domínio dessa função. Mas isso não impede da gente avaliar o limite de f neste ponto. Bom, então vamos olhar quem é a minha função f. Então, a minha função f, ela tem no denominador o módulo de x mais 2. Usando a definição de módulo para x mais 2, nós temos que, bom, x mais 2 zera quando x é menos 2. Então, para valores de x menores do que menos 2, x mais 2 vai ser negativo. Então, o módulo de x mais 2, neste caso, vai ser menos x mais 2. Já para x maior ou igual a menos 2, x mais 2 é positivo, então o módulo disso é o próprio x mais 2. Aqui eu estou olhando para o módulo de x mais 2, então eu incluí o menos 2 aqui na definição do módulo. Porém, na hora de usar essa definição de módulo na minha função, eu vou excluir o menos 2 aqui. Então, desta forma, quem vai ser minha função f? Então, a função f, para x maior do que menos 2, então vai ser dada por x mais 2 dividido pelo módulo de x mais 2, onde esse módulo é x mais 2, ou seja, isso vai dar 1. Se x menor que menos 2, então o módulo de x mais 2 vai ser menos x mais 2, então nós vamos ter x mais 2 dividido por menos x mais 2, que vai me dar menos 1. Agora, vamos olhar para o gráfico desta função para a gente entender um pouquinho melhor. Então, o que a gente percebe? Que a minha função f, ela vale 1 para x maior do que menos 2. Então, menos 2, né, o x. Então, para x maior do que menos 2, essa função vale 1. Já para x menor do que menos 2, ela vale menos 1. Bom, olhando para esse gráfico, vamos tentar ver o que acontece com o limite dessa função no ponto menos 2. Bom, se a gente olhar para valor de x menores do que menos 2, essa função está se aproximando de que valor? De menos 1, certo? Já para valores de x aqui maiores, né? Deixa eu pegar aqui um valor de x maior do que menos 2, mais pertinho aqui do menos 2, o que acontece com o valor da função? Vai assumir o valor 1. Então, por um lado, a função se aproxima de menos 1 e por outro se aproxima de 1. E aí, o que acontece com o limite da função? Para o limite de uma função existir, a função ela deve se aproximar de um único valor se eu olhar para valores de x menores do que aquele ponto ou maiores do que aquele ponto, onde estou avaliando o limite. Neste caso, como eu tenho valores divergentes olhando para x menor que 2 e para x menor que menos 2 e x maior do que menos 2, então isso quer dizer o quê? Que o limite dessa função no ponto menos 2 não existe. Certo? Bom, porém, isso não impede a gente de olhar para os limites laterais. O que quer dizer um limite lateral? Quando a gente olha um limite lateral, eu posso olhar esse limite, ou seja, o que acontece com a função quando eu olho para valores de x menores do que menos 2, que é o meu ponto onde eu estou avaliando o limite. Então, seria um limite à esquerda, ou seja, eu olho para valores de x menores do que menos 2. Ou eu também posso olhar o que acontece com a função quando
eu tomo valores de x maiores do que menos 2. Então, eu estou me aproximando de menos 2 à direita, ou seja, com valores maiores do que menos 2. Então, isso seriam os limites laterais. Então, vamos olhar para a noção intuitiva do limite lateral e aí depois a gente volta para esse exemplo. Bom, então, o limite da função f de x, quando x tende a x0 pela esquerda, então esse sinalzinho de menos aqui, ele indica o limite à esquerda do ponto x0, ou seja, valores de x menores do que x0. Esse limite vai ser L se nós pudermos tomar valores de f de x tão pertos quanto a gente queira do L, basta para isso tomar valores de x suficientemente próximos de x0, mas menores do que x0. Então, essa é a definição intuitiva, a ideia intuitiva do limite à esquerda. A gente já olhar para o gráfico, né? Então, olhar para o limite à esquerda quer dizer que esse limite da função f, quando x tende a x0 pela esquerda, é L, ou seja, consigo tornar os valores da minha função f tão pertos quanto eu queira, nesse caso aqui, né, dessa função, consigo tornar tão pertinho de L quanto eu queira, basta para isso tomar valores de x suficientemente próximos de x0, certo? Vamos agora olhar para a definição, ou seja, a intuitiva, né, do limite à direita do ponto x0. Então, limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, então o sinalzinho de mais aqui indica que eu estou olhando o limite à direita deste ponto. Então, esse limite é L, se nós pudermos tornar os valores da minha função f tão perto quanto eu queira de L, basta para isso tomar x0 suficientemente próximo de x0, mas maior do que x0. Então, os valores da minha função vão chegar tão perto quanto eu queira de L, basta para isso eu tomar valores de x maiores do que x0, mas suficientemente próximos de x0. Então, limite à esquerda, considero valores de x menores do que o ponto onde eu estou avaliando o limite, e limite à direita, estou olhando para valores de x maiores do que x0. Essa é a ideia intuitiva do limite à esquerda e à direita. A gente pode definir os limites laterais usando a definição formal, ou seja, de epsilons e deltas. Então, vamos ver como é que isso ficaria. Então, nós vamos dizer que o limite da função f, quando x tende a x0 pela esquerda, é igual a L, e nós vamos escrever desta forma, né? Se para todo epsilon que eu escolher existe um delta, tal que para todos os x maiores do que x0 menos delta menores do que x0, nós vamos ter módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Se a gente for olhar para aquele gráfico que eu já apresentei anteriormente, então, o que essa definição está me dizendo? Quer dizer que se eu considerar um epsilon, ou seja, na realidade eu estou considerando um intervalo de medida epsilon, 2 epsilon na realidade, né? Então, a função vai assumir valores dentro desse intervalo, basta para isso eu tomar valores suficientemente próximos de x0, ou seja, no intervalo aqui eu vou ter x0 menos delta, certo? Então, se eu tomar valor de x neste intervalo, x0 menos delta até x0, então a função f avaliada neste x, ela vai me dar um valor dentro do intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Da mesma forma, a gente pode definir formalmente o limite lateral pela direita. Então, nós vamos dizer que o limite de uma função f de x, quando x tende a x0 pela direita, é L, se para todo epsilon que eu considerar, eu conseguir escolher um delta maior que 0, tal que todos os x
maiores do que x0, menores do que x0 mais delta, vão ser tais que a função avaliada nesse x menos L, isso em módulo, vai ser menor do que epsilon. Se a gente for olhar aqui no gráfico, o que isso quer dizer? Então, quer dizer que se eu escolho um epsilon, tem um intervalo aqui, então vai ser L menos epsilon até L mais epsilon, certo? Deixa eu colocar aqui, L menos epsilon, e aqui é L mais epsilon. Então, eu escolhi esse epsilon, ou seja, tem esse intervalo. Então, eu consigo escolher um delta, ou seja, um intervalo aqui. Então, esse carinha aqui vai ser x0 mais delta. Então, qualquer x nesse intervalo de x0 até x0 mais delta vai ser tal que, quando eu avaliar a função neste ponto, então, a função avaliada nesse ponto vai me dar um valor entre L menos epsilon e L mais epsilon. Então, a definição formal, ela me diz quão perto tem que estar do ponto para que eu consiga estar tão perto quanto eu queira, né, do meu limite, que no caso é L, certo? Bom, tendo isso em mente, vamos agora voltar para aquele... Opa, antes de voltar para o exemplo, temos dois resultados para a gente ver. Depois a gente volta para aquele exemplo lá inicial que a gente usou como motivação para essas definições. Então, o que esse teorema me diz? Ele me diz que o limite de f de x quando x tende a x0 é L, se e somente se o limite de f de x quando x tende a x0 pela direita é igual ao limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda. E esses limites devem ser iguais a L. Ou, em outras palavras, se o limite de uma função no ponto x0 existe, então isso quer dizer que os limites laterais também vão existir e, além disso, esses limites laterais vão ser iguais. A volta me diz que se os limites laterais existem e são iguais, então o limite da função no ponto existe, certo? Então, isso é o significado C e somente C. Esse resultado, novamente, eu não vou provar ele aqui. Quem tiver interesse em dar uma olhada nisso, procure lá nas referências, você vai encontrar. A gente vai sim utilizar esse teorema. Uma das formas de utilizar esse teorema, ou seja, usar os limites laterais, é para dizer se o limite de uma função num dado ponto, se ele existe, certo? E aí, isso vem através do corolário 5. Esse corolário é uma consequência do teorema 4, certo? O que esse corolário diz? Ele diz que se a minha função f admite os limites laterais no ponto x0, e se esses limites laterais são diferentes, então isso quer dizer que o limite da função f, quando x tende a x0, não existe, certo? Então, se os limites laterais forem diferentes, quer dizer que o limite da função f no ponto não existe. Se a função f não admite um dos limites laterais, ou pela esquerda ou pela direita, se um desses limites não existe, então quer dizer que o limite da função f no ponto x0 também não existe. Então, a gente vai usar os limites laterais para dizer se o limite da função no ponto existe ou não. E se existe, né, qual vai ser o valor? Também pode dar uma diretriz nesse sentido. Bom, então vamos agora sim voltar àquele exemplo lá do início da aula. Então, a função que a gente estava querendo avaliar era x mais 2 dividido pelo módulo de x mais 2. Agora, nós queremos avaliar o limite desta função quando x tende a menos 2 pela esquerda, quando x tende a menos 2 pela direita, e ver o que acontece com o limite dessa função quando x tende a menos 2. Então, só aqui já temos o gráfico, né? A gente já viu lá em cima, né? Mas, na realidade, essa função ela é uma função definida por partes. Ela vale 1
se x maior do que menos 2, e vale menos 1 se x menor do que menos 2. Em menos 2 ela não está definida, certo? Bom, então agora, tendo, né, a função f escrita desta forma, fica fácil a gente avaliar o limite da função f pela esquerda e pela direita. Então, o limite de f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda vai ser quanto? Bom, neste caso, quando x tende a menos 2 pela esquerda, ou seja, eu estou olhando para valores de x menores do que menos 2. Então, para x menor do que menos 2, a função é dada por menos 1. Então, isso aqui fica o limite de menos 1 quando x tende a menos 2, que no caso é menos 1. Agora, se eu for avaliar o limite dessa função quando x tende a menos 2 pela direita, então, ou seja, estou querendo ver o que acontece com a função quando x assume valores maiores do que 2, menos 2. Então, para x maior que menos 2, a função assume o valor 1. Então, isso vai ser equivalente ao limite de 1 quando x tende a menos 2, que no caso é 1. Então, a gente tem um exemplo onde os limites laterais de f existem, certo? Porém, eles são diferentes. Como eles são diferentes, pelo corolário que a gente acabou de ver, corolário 5 acima, né? Então, quer dizer que o limite de x mais 2 sobre módulo de x mais 2, quando x tende a menos 2, não existe. Então, agora veio o embasamento teórico, né? Por que daquele limite, né, desse limite não existir. Porque lá no início a gente viu, né, olhando para o gráfico, né, olhando para o comportamento da função, e a gente chegou à conclusão de que esse limite não existia. Mas aqui agora a gente tem um embasamento, certo? Usando o fato de que os limites laterais existem e são diferentes. Vamos olhar para um outro exemplo. Então, novamente, tem uma função agora definida por partes. E essa função f, ela é dada por x² menos 1, se x menor do que 2. Ela vale menos 1, se x igual a 2. E ela vale 4 menos 3x, se x maior do que 2. Então, tendo essa função, eu quero determinar os limites dessa função quando x tende a 2 pela direita, quando x tende a 2 pela esquerda, quando x tende a 2. E depois, né, ver como é que é o gráfico dessa função. Bom, vamos começar com o limite da função f quando x tende a 2 pela esquerda. Ou seja, eu estou interessada no comportamento desta função quando x assume valores menores do que 2. Para x menor do que 2, a função é dada por x² menos 1. Então, esse limite vai ser igual ao limite de x² menos 1 quando x tende a 2. Bom, aqui usando as propriedades de limites, então isso vai me dar 2², que é 4 menos 1, 3. Então, quer dizer que o limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual a 3. Vamos olhar o que acontece com o limite desta função quando x tende a 2 pela direita. Bom, quando x tende a 2 pela direita, ou seja, eu estou interessada no comportamento desta função quando x se aproxima de 2, mas com valores maiores do que 2. Então, x assume valores maiores que 2. Para x maior que 2, a função é dada por quem? Por 4 menos 3x. Bom, então, este limite, quando x tende a 2 pela direita, é igual ao limite de 4 menos 3x quando x tende a 2. Bom, agora, aplicando as propriedades de limites, nós vamos ter que isso vai ser 4 menos 3 vezes 2, ou seja, 4 menos 6 menos 2. Então, a gente tem que os limites laterais no ponto 2 existem, certo? Porém, eles são diferentes. O que a gente pode, então, dizer sobre o limite da função no ponto 2? Quer dizer que
esse limite não existe, certo? Porque os limites laterais são diferentes. Bom, notem que o limite à esquerda do ponto 2 é 3, e o limite à direita é menos 2. E a função no ponto 2 é menos 1. Ou seja, o limite lateral pela esquerda nem o limite lateral pela direita são iguais ao valor da função no ponto 2. Mas isso não tem problema nenhum, certo? A gente está olhando para o limite. O limite é um comportamento da função na vizinhança do ponto. Não quero saber o que acontece no ponto em específico, certo? Vamos olhar para o gráfico dessa função, definida por partes, que a gente acabou de calcular os limites laterais, né? E chegamos à conclusão que o limite dessa função no ponto 2 não existe. Então, para x menor do que 2, essa função ela é dada por x ao quadrado menos 1. Então, a gente esboça o gráfico de x ao quadrado menos 1 até o ponto x igual a 2, certo? Então, é uma parábola com cavidade voltada para cima e esse gráfico é só até o ponto x igual a 2. Em 2, a função vale menos 1. Então, tem uma bolinha aqui no menos 1, né? No y igual a menos 1, ou seja, em 2 vale menos 1. Para x maior que 2, a função é dada por 4 menos 3x. Então, é uma reta, certo? Uma função, polinômio do primeiro grau. E o coeficiente angular ali é negativo. Então, é uma reta. E essa reta, eu vou esboçar o gráfico dessa reta até o ponto x igual a 2. Notem que a gente, neste caso aqui, a gente vai esboçar esse gráfico sem tirar o lápis do papel, vai dar um salto, vai para o ponto 2 menos 1, e depois vai tirar o lápis do papel e vai esboçar o restante do gráfico. Então, eu não consigo esboçar esse gráfico sem tirar o lápis do papel, né? Porque a gente tem um salto aqui. E é onde a gente avaliou o limite, né? E percebemos que, devido a esse salto, né? Então, os limites laterais, a gente viu que existem, mas são diferentes. Então, o limite no ponto 2 não existe desta função. Ok? Bom, então essa era a videoaula falando de limites laterais. E até a próxima aula.